Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para a nossa aula de Física do Enem, terceiro ano. E a gente vai continuar trabalhando aí com as leis de Newton e aí uma segunda parte nas aplicações. Beleza, vamos só dar uma relembrada rápida aí no que a gente viu, que foi sobre as leis de Newton em blocos, né? Então a gente estava vendo lá, ó, a gente falou das leis de Newton, certo? E aí a gente poderia resumir as leis de Newton em algumas ideias. Quais são essas ideias? A inércia, a dinâmica e a ação e reação não precisam ser escritas, e sim, elas não precisam ser necessariamente escritas, mas sim as ideias precisam ser absorvidas. Na inércia, por exemplo, que eu tinha velocidade igual a zero ou velocidade constante, né? O que eu tinha lá na inércia também? Eu tinha aceleração igual a 0 metros por segundo ao quadrado. E eu tinha força igual a 0 newtons. E essa força aqui era quem? Força resultante. Beleza. Na dinâmica, o que eu passei a ter? Força resultante é massa vezes aceleração. O que mais? Eu tinha lá que a minha força em módulo, por exemplo, ela poderia ser calculada pela força vezes aceleração, pela massa vezes aceleração, perdão. E minha força resultante era uma soma vetorial das forças que eu tivesse aí no meu sistema. Na ação e reação, o que eu tinha? Força que age entre dois corpos aí, elas sempre são iguais, mas operam em sentidos opostos. Como assim? Eu tinha lá bloco 1, por exemplo, e bloco 2, eu tinha aí o bloco 1 agindo sobre o bloco 2 e, em contrapartida, o bloco 2 agindo sobre o bloco 1. Certo? Então, a ideia da ação e reação é essa. Então, ó, a gente estava usando justamente esse exemplo aqui, que foi um exemplo que a gente trabalhou, né, na aplicação das leis de Newton. E aí, o que a gente tinha aqui? A gente tinha, por exemplo, um diagrama de forças, né, onde eu tinha a força gravitacional, peso 1, eu tinha o peso 2, eu tinha a normal 1, tinha a normal 2, e eu tinha ainda, e eu vou colocar de uma cor diferente aqui, ó, força entre os blocos, força de 2 em 1 e a força de 1 em 2. Então isso aqui seria basicamente o diagrama de forças desse sistema, né? Se ele tivesse atrito desprezível. O que a gente pode ver agora? A gente pode ver um sistema onde eu não tenho mais os blocos encostados, eu tenho eles ligados por uma corda, e no geral essa corda vai ter massa desprezível. O que quer dizer isso? A gente vai falar que ela é uma corda ideal. Ela não estica, ela não encolhe, tá? E ainda tem massa desprezível, ou seja, um sistema ideal, né? Em um sistema ideal, por exemplo, que eu tenha 2 blocos, ou 3, ou 10, sendo puxados e interligados por uma corda, o que eu vou ter? Eu vou ter que essa corda ela sofre uma tração. Mas ela não tem massa, como que ela vai sofrer uma força? Certo, a gente está considerando aqui uma tração, né? A gente está considerando que essa tração está agindo pela corda, mas sobre o bloco, tá? Ela está ao longo da corda aqui, na direção da corda, mas ela está agindo sobre o bloco, certo? Então a gente pode trabalhar com essa ideia. E quais são outras forças que agem sobre esse sistema? As mesmas de sempre, ó. A gente pode dizer a força peso, a gente pode dizer sobre a força normal, né? Aqui peso de B, né? Força normal de B, aqui o peso de A, força normal em A, certo? E se o atrito é desprezível, eu não tenho atrito aqui, né?
Agora a gente vai escrever o seguinte. A gente vai dizer o seguinte. Vamos dizer que no bloco A, eu só tenho essa força aqui na horizontal. Certo? Se eu só tenho essa força na horizontal, com certeza minha tração ela vai ser a força resultante, né, em X, que vai ser o quê? Vai ser a massa de A vezes a aceleração do conjunto. Certo? Aqui não era a mesma coisa? Aqui meu bloco B, ele não tinha só a força 1, 2 agindo sobre ele, ou, né, o bloco 2 agindo a força 1, 2. E no bloco B, em B, também no eixo X, né? Por quê? Porque no Y é igual a 0, né? A gente vai ter quem? Vai ter a força menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração do conjunto. E se eu quiser calcular a aceleração direto, eu poderia calcular assim, ó, F igual esse F aqui, claro, né? Massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, sabendo essa força e sabendo essas massas, eu posso obter a aceleração e depois a tração aí, né, entre os blocos. Beleza. Um outro exemplo aqui, que eu vou somente mostrar para vocês como funciona o diagrama de forças, é o seguinte. Eu tenho dois blocos de massas diferentes, uma polia ideal, uma corda ideal também, né? Ou seja, massa desprezível, sem atrito, né? E a roldana aqui, ou a polia, ela não gira, né? O que vai acontecer aqui? Ele está no sistema, na Terra, né? Claro. Então eu vou ter força-peso, nos dois blocos, só que eu vou ter peso A e peso B. Eu vou ter também a tração na corda, né? Porém, quando eu adotar o meu sentido de movimento, vamos supor que o A, por exemplo, tenha massa maior, ou seja, o peso dele seja maior. Então o sentido de movimento vai ser para cá, ó. Se esse sentido de movimento é para cá, positivo, quer dizer que para o outro lado é negativo, certo? Então, esse também é um diagrama de forças possível nesse sistema aqui, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Quando precisarem resolver um sistema desses, vocês vão escrever, né, as forças agindo sobre A, as forças agindo sobre B. Se vocês puderem igualar alguma coisa, por exemplo, é interessante. Agora a gente vai pensar então nesse exemplo aqui, onde a gente tem dois blocos aí, e agora a gente sabe os valores das massas. Bom, o exercício diz o seguinte: dois blocos A e B, de massas 10 kg e 15 kg respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força também horizontal de intensidade F igual a 200N é aplicada sobre o bloco B conforme mostra a figura. Então aqui está a nossa figura, é a mesma figura que a gente já viu, né? E o que a gente tem lá? A gente tem que a tração na corda, por exemplo, vou já descrever as forças aqui, ela vai ser igual a massa de A. Isso aqui é regra. Para esse caso aqui, acaba que todos os casos vão ser parecidos, né? Para o caso que tem esse sistema aqui. Vezes a aceleração, né, do bloco A. No bloco B, eu tenho quem? Força menos tração igual massa de B vezes aceleração. E em A mais B, eu tenho que a força é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então eu posso calcular tanto a tração quanto a aceleração aí, não posso? Então vamos lá, vamos calcular a aceleração, ó. Aqui eu não tenho tração e não tenho aceleração. Aqui eu não tenho tração e aqui eu não tenho aceleração. Aqui eu só não tenho aceleração. Por quê? Porque F vale 200 Newton. Massa de A vale 10 kg. E massa de B vale 15 kg. Então eu tenho os dados necessários para calcular a aceleração. Beleza, vamos lá então. Força igual MA mais MB vezes aceleração. Parêntese aqui, né? Força vale 200, MA vale 10, MB vale 15. A aceleração que a gente quer encontrar. Bom, 10 mais 15 dá 25. Então, minha aceleração ela vai ser igual ao quê? Tá multiplicando aqui, passa dividindo. Então, vai ser 200 dividido por 25, que vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza.
Agora, como que eu posso calcular a tração? Eu posso calcular a partir de A aqui, ó. Isso aqui pode ser a letra B, né? A gente fez invertido, mas não tem problema. A tração pode ser quem? A massa de A vezes a aceleração. Ah, mas a aceleração de A e B é a mesma? Claro, eles estão andando juntos, né? Massa de A vale 10 vezes 8. Então a tração é 80. 80 o quê? Se a tração é um tipo de força, ela tem dimensão de força, né? Então aí, ó, 80 newtons. Se fosse por B, seria o mesmo resultado? Claro que seria, né? Ó, força menos tração é a massa de B vezes aceleração, certo? Força vale 200, a força F, menos T. Massa de B vale 15 vezes 8. Então, ó, eu quero só o T. Posso jogar o T para lá positivo e trazer o 15 vezes 8 para cá negativo, né? Então, 15 vezes 8 dá 120 igual a T. Então, T dá 80 newtons. Exatamente o mesmo valor. É claro que tem que dar o mesmo valor, né? Por que tem que dar o mesmo valor? Porque a tração é a mesma na corda, né? Ela é uma tração tanto aqui quanto aqui, né? Só que apontando em sentidos diferentes. A gente poderia falar T1 e T2, né? Mas para entender que é justamente o mesmo módulo, tá? Então, esse é um exemplo aí, quando a gente tem cordas, vocês podem ver que é um exemplo muito parecido com quando a gente tem os blocos justapostos aí, tá? Os blocos praticamente unidos, né? E quais são os detalhes? Os detalhes é que essas ideias aqui, ó, a gente está saindo pela lei de Newton, tá? A gente está saindo pela... Claro, né? Onde vai a lei da inércia aqui? A primeira lei. A lei da inércia está no eixo Y, né? Quando a gente fala de peso e normal aqui, e o bloco não tem movimento, ou seja, aceleração em Y igual a zero, então quer dizer que eu estou trabalhando com a inércia. Quando que eu falo de lei de ação e reação? Ó, corda puxando para cá, né? Em contrapartida, o bloco puxando para cá, certo? Então, ação e reação. E qual que é a terceira lei, né? Perdão, essa é a terceira lei, né? Qual que é a segunda lei? Força igual a massa vezes aceleração. Então a gente uniu as três leis aí em um exercício. Tá certo, pessoal? Essa é a nossa aplicação em blocos aí que serve para resolver os nossos dois exercícios referente a essa parte. É isso. Até mais, boa sorte nos exercícios e até a próxima.